Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. A partir de agora nós vamos falar aqui no TPM o crescimento da construção civil e as consequências no setor imobiliário. Fique ligada. Olá pessoal, hoje aqui no programa TPM estamos recebendo o diretor da Abiarte, Tadeu Rivalta, que vai nos explicar a respeito desse grande crescimento imobiliário que está tendo em todo o Brasil, né, Tadeu? Sim. Não é só na nossa região, Sim. né? Nós somos privilegiados, Ribeirão Preto é uma cidade maravilhosa, nossa região é uma região muito rica, mas acho que esse boom todo está acontecendo no Brasil, né? Na verdade, o que acontece em Ribeirão Preto está acontecendo em todas as regiões do Brasil, né? Isso tem aí uma série de fatores que a gente pode conversar sobre isso ao longo do nosso bate-papo. Eu queria que você já começasse esclarecendo. Muito obrigado primeiro pela sua participação, pela sua presença aqui, pelo seu tempo. Obrigado pelo convite. E queria que você, na sua visão, esclarecesse a que se deve esse grande crescimento. Na verdade, a história é um pouco longa, né? O Brasil ele tinha um processo de construção bastante acelerado nos anos 70 e no início dos anos 80 começou a ter uma inflação, o governo foi perdendo o controle da estabilidade econômica e isso fez com que fosse corroendo, vamos dizer assim, as bases de produção. E a construção civil foi uma das vítimas do processo. Pra vocês terem ideia, nos anos 70 o sistema financeiro da habitação, o país tinha entre 90 e 100 milhões de habitantes, o sistema financiava 350 mil unidades ano. Isso veio numa repressão muito grande, até que chegou em meados dos anos 90, o sistema financiava 18, 19 mil unidades, ou seja, 6, 7% do que se fazia. Tudo isso em função do descontrole das contas públicas, da inflação, né, da perda de controle da própria comunidade, da própria sociedade. E o país ali ficou andando de lado. E a partir de 94 para 95, com o Plano Real, o Brasil começou a ter uma estabilidade econômica, né? Isso fez com que a gente pudesse planejar mais longo prazo e, particularmente na construção civil, alguns instrumentos foram criados para levar para um cenário positivo. Que instrumentos são esses? Uma legislação, um arcabouço de legislação que veio da segurança jurídica no negócio do financiamento imobiliário, da produção imobiliária. A alienação fiduciária, por exemplo, ela veio para acabar com a indústria da inadimplência no financiamento. Muita gente comprava apartamento e deixava de pagar, morava anos no apartamento, né, até que saísse depois o apartamento todo deteriorado. Então, exatamente. Isso tudo era um cenário negativo, né? Que os bancos, que eram os financiadores de crédito, através de recursos da caderneta de poupança, que é o recurso da população, não tinha segurança para fazer. Né? Outras situações foram criadas, a jurisprudência do incontroverso, do questionamento dos contratos de financiamento também, só discutiu que não tinha sido contratado. E isso fez com que a segurança jurídica voltasse para o negócio, entendeu? E com a estabilização, vamos dizer assim, com a queda gradual dos juros e com a grande demanda reprimida que ficou ao longo desses 25 anos, né, então trouxe um cenário assim, positivo para se produzir. Mas no caso, essa aceleração danada, esse boom, não é um pouco preocupante? Porque qual é o subsídio, no caso, que o governo propõe, tanto à construtora, como também a quem vai comprar isso? Porque você sabe que o BNDES está aí, a habitação está aí. Vamos por partes. Então vamos lá, sobre a aceleração. Realmente é o seguinte, o Brasil, como eu disse, ficou muito tempo sem produzir. Né? Ficou adormecido. 25 anos andando de lado,
grandes demandas foram sendo reprimidas, assim, represadas, muita gente precisando comprar, muito filho morando com o pai, aquela, né, uma situação que não interessava a ninguém, né? E então, com a retomada do mercado, o governo ele começou a ter uma gestão mais estreita junto aos bancos que são captadores de caderneta de poupança e por força de lei. Quem capta em poupança é obrigado a aplicar 65% na construção civil, né? Então esses recursos começaram paulatinamente a voltar para o mercado, isso a partir de 2001, 2002, por aí, né? E ao longo da década, principalmente a partir de 2006, foram feitos os primeiros IPOs das empresas, ou seja, a abertura de capital de empresas de construção. Então isso carreou recursos enormes para a indústria da construção civil. As grandes empresas de capital aberto que hoje estão atuando nacionalmente, elas levantaram enormes recursos, né? E esses recursos, obviamente, foram dirigidos para a produção imobiliária. Isso aconteceu no Brasil como um todo, são aí várias empresas, um número expressivo de empresas, e isso realmente trouxe um crescimento bastante acelerado para a construção civil. Qual a preocupação que quando você fala nessa aceleração? Nos preocupa, por exemplo, vamos dizer assim, a falta de mão de obra qualificada para atender toda essa demanda que está sendo produzida de uma vez, né? Isso é um problema, realmente. Na nossa empresa, por exemplo, nós temos um programa de treinamento, né, dentro do nosso programa de qualidade, para capacitar a mão de obra, mas isso demanda tempo, demanda uma série de situações, né? E paralelo a isso, também existe a preocupação de repente, começar a faltar insumos, equipamentos e uma série de situações, né? A nossa indústria é uma indústria que tem uma infraestrutura bastante interessante na parte de cimento, na parte de revestimentos, na parte de pintura, ou seja, uma série de situações que a gente não sente problemas, mas em contrapartida, alguns problemas pontuais a gente está vendo acontecer no Brasil como um todo, por exemplo, nas empresas de elevadores, né? O pessoal está atrasando a montagem de elevador, e quando você atrasa um elevador, você atrasa tudo. Mas isso, o pessoal está se reestruturando para procurar um equilíbrio. O ideal é que fosse um ritmo bastante cadenciado, né? Tudo que é muito, tudo que é pouco não é legal. Tem que ter equilíbrio. Entendeu? É fundamental. Pessoal, o bate-papo está ótimo, mas agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Olha só o que ela tem. Essa é uma ótima época do ano para você fazer o seu tratamento facial na Fisioforma. Isso mesmo, nenhum procedimento é invasivo, você vai ficar com a pele muito mais bonita, mais jovem, amenizar rugas, manchas senis, marcas de expressão. Você pode contar, por exemplo, com o aparelho Luz Intensa Pulsada SQ, alta tecnologia. Tem também uma novidade alemã que acaba de chegar, olha, o laser de preenchimento que repõe o ácido hialurônico no seu organismo. Além de tratamentos faciais, uma ótima dica para você é também depilação progressiva definitiva, para você ficar livre de vez dos pelos que estão te incomodando. Não mancha, não cria casca e é praticamente indolor. Tudo isso e muito mais você encontra na Fisioforma Estética de Resultados. Quem faz tratamento lá adora, olha só. Faz tanto tempo que eu faço tratamento na Fisioforma que eu já fiz vários tratamentos com elas e eu acho todos muito bons. Isso faz muito bem para todas nós. Seja tratamentos corporais ou faciais, o seu lugar é na Fisioforma. Agende uma consulta. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta e você vai usufruir dessa maravilha todinha. Nosso comercial e voltamos já já. Fique ligado aí. Alta tecnologia em tratamentos estéticos corporais e faciais. Padrão de qualidade em todas as unidades. Resultados na primeira sessão e atendimento classe A. Agende uma consulta. Fisioforma, sem igual. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o presidente da Abiarte, Tadeu Rivalta, que está nos esclarecendo a respeito do grande crescimento imobiliário.
e da construção civil. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você, como um expert, uma grande construtora aí que vocês têm, vocês não acham que nós não corremos o risco, Brasil, em relação de ter uma crise tanto quanto a dos Estados Unidos do ano passado, retrasado? Não, olha, a crise nos Estados Unidos é uma crise de natureza completamente diferente do comportamento do mercado brasileiro. Então eu gostaria que você explicasse para a gente fazer uma analogia. Os Estados Unidos é o seguinte, os Estados Unidos sempre teve um volume de produção de habitação bastante acentuado, tudo mais. Nunca houve as demandas reprimidas que existem no Brasil. Né? E nos Estados Unidos o que houve foi assim um excesso de oferta de crédito, né? Onde as pessoas elas refinanciavam eles chamam da hipoteca, não eles chamam a casa própria, é cultural. Então eles pegavam, levantavam o dinheiro, vamos dizer assim, muito elevado em relação ao valor do próprio imóvel, depois compravam outro, e fazendo uma bola de neve, um jogo, vamos dizer assim, que não tinha fim, né? E sem mecanismos de segurança, de contrato, de garantias e tudo mais. No Brasil, por incrível que pareça, o nosso sistema bancário ele é extremamente sofisticado, né? Porque é um país que viveu um cenário de inflação por décadas. Então os bancos foram aprendendo a se defender dessa questão inflacionária, de questão de contratos e correndo atrás de segurança nas negociações, né? Eu disse há pouco tempo sobre a legislação e as leis que foram aprovadas ao longo dos últimos 10 anos, que veio trazer segurança jurídica para os contratos, né? E paralelamente a isso, o sistema que financia o imóvel para o brasileiro, ele é um sistema que ele financia no máximo 80% do valor do imóvel, né? Os bancos são muito cautelosos na dação desse crédito, na avaliação do crédito e tudo mais, né? E de tal maneira que assim que a segurança que, vamos dizer assim, que envolve o mercado, o contrato em si, vamos dizer assim, entre o banco e o mutuário, é uma segurança bastante elevada. Então, esse risco de acontecer aqui, o que aconteceu nos Estados Unidos, ele é absolutamente inexistente. São situações completamente diversas de lá para cá. De lá para cá. Agora, Tadeu, o tempo já estourou, mas vamos lá bem rápido. Você falou em relação às leis de dar essa segurança para o contrato. Em contrapartida, o mutuário, aquele que compra, como já ocorreu com a nossa famosa Encol, e de repente a construtora quebra, como é que fica esse sujeito? Olha, na verdade é o seguinte... A lei também resguarda? Hoje os imóveis que têm financiamento, seja em imóvel, vamos dizer, econômico, tipo Minha Casa Minha Vida, ou seja, imóvel de alto padrão, que são imóveis objeto de financiamento à produção pelos bancos, os bancos, em função desse risco que aconteceu lá atrás, os bancos também se acautelaram muito. Então, os mecanismos de controle, de liberação de crédito, ao longo da produção, são muito rígidos, né? Tanto que, vamos dizer assim, são feitos sociedades de propósitos específicos, é uma empresa voltada para produzir aquele empreendimento que, se a empresa titular da SPE ela vier a ter algum problema, ela é substituída por outra e essa outra termina o empreendimento. Bom, então, legal, assim, mais que justo, né? Esses mecanismos, assim, a gente aprendeu assim na pele, né? E toda essa legislação que houve, que eu falei, também prevê isso daí. Ou seja, é um mercado muito seguro, um mercado muito profícuo, gera muito emprego, gera muita renda. Nós temos que recuperar o tempo perdido. E na verdade, nós recebemos a visita semana passada aqui na empresa, um dos maiores bancos brasileiros veio nos visitar e a opinião deles comunga com a nossa. O mercado imobiliário ele tem uma longevidade bastante longa, em função das demandas reprimidas né? E o crescimento que o país está tendo, a renda está crescendo, né? As pessoas estão ganhando mais, e a tendência é continuar ganhando mais. Você vê a própria Ribeirão Preto, se você analisar, por exemplo, o aeroporto de Ribeirão Preto em 2009 movimentou 400 e poucos mil passageiros, esse ano de 2010 670 mil, e a previsão para 2011 é de 1.100.000. Isso é reflexo do quê? De geração de riqueza, geração de emprego, geração de atividade econômica. E mais que tudo, uma qualidade de vida bem melhor. Né? Isso aí. Não é verdade? Obrigada, Tadeu. Foi ótimo, viu? Querido, obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigado pelo convite. Tchau. Beijo, pessoal. Até mais. Programa TPM. Oferecimento
Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.